de ex Marcílio Rodrigues Machado. Bom, boa tarde a todos. Me solicitaram que fizesse uma fala, uma conversa com vocês. E eu tenho um material aqui, vai ser bastante curta a minha apresentação. Não, pera lá, gente. Desculpa aí me entregar o material errado, que eu poderia estar falando aqui meia hora e vocês ficariam sem comer. Eu acho que seria muito desagradável. Bom, reiniciando, talvez de uma maneira mais adequada, boa tarde. Gostaria de cumprimentar o excelentíssimo governador do Estado, senhor Renato Casagrande, demais autoridades, empresários e amigos. Nesse momento, eu gostaria de também agradecer a confiança que meus colegas empresários depositaram em mim para assumir essa posição de tão grande responsabilidade. Muito obrigado, meus amigos, por essa confiança. Fico honrado e espero poder retribuir tamanha consideração com trabalho e dedicação. Nessa oportunidade, ao invés de fazer um discurso que talvez não seja o meu ponto forte, eu preferiria aproveitar esse momento e fazer uma reflexão sobre o comércio exterior brasileiro e o Estado do Espírito Santo. A economia muda, os eventos estão com uma velocidade muito grande se alternando, e seria importante a gente fazer uma análise, refletir diante de uma audiência tão competente, tão inteligente, que se encontra aqui no momento. Com relação ao comércio exterior brasileiro, se a gente analisar o período de 2000 até 2013, nós tivemos as exportações cresceram de aproximadamente 55 bilhões de dólares para 242 bilhões de dólares, período de 2000 a 2013. Tinha uma certa época que a gente achava que nunca ia chegar aos 100 bilhões de dólares. Mas, enfim, ano passado, 242. Por outro lado, as importações também tiveram um aumento significativo, de 55,8 bi para 239 bilhões de dólares. Então, quer dizer, o que a gente considera no comércio exterior, corrente de comércio, de 2000 para 2013, nós tivemos uma variação de 100 bilhões para aproximadamente 500 bilhões de dólares. Bastante impressivo, bastante interessante esse número. Mas o que é importante ressaltar e analisar nesse momento, que na década de 50 do século passado, a nossa participação, a participação do nosso comércio exterior, no comércio global, chegou a ser 1,57%. Atualmente, a nossa participação é de 1,37%. Então, nós já tivemos uma participação maior. Poxa, mas nós crescemos. Uma corrente de comércio perto de 500 bilhões de dólares, o que significa que os nossos concorrentes internacionais tiveram um crescimento maior do que o nosso. Então, quer dizer, houve um avanço, mas talvez, quem sabe, a gente pudesse ter tido uma estratégia melhor e melhores resultados. Com relação ao Espírito Santo, é de conhecimento de todo mundo, aqui da área toda, que a Resolução 13 de 2012, alterando a alíquota interestadual de 12% para 4%, afetou, nós tivemos um impacto nas nossas importações. Então, mais uma notícia, não são todas notícias negativas, mas é importante a gente ter uma consciência das coisas que estão acontecendo. O Espírito Santo já chegou a ser o 7º maior importador, nós caímos no ranking para 9º maior importador. Outra notícia também, começando com notícias não tão muito positivas, mas é importante a gente analisar, porque nós temos que olhar para frente. Nesses últimos anos tivemos um crescimento e a gente espera que a gente possa retomar esse crescimento. A Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico, recentemente, reduziu a projeção do crescimento do produto interno brasileiro para 1,8%, ante a estimativa anterior de 2,2%. E fica sempre aquela questão. Depois de várias notícias interessantes da revista Economist, que o Brasil estava descolando,
como é que a gente pode analisar e prever e trabalhar? O que está acontecendo? De fato, qual é de fato a nossa situação em termos de competitividade em relação ao mundo? Todos sabem, todos já foi cansado de debater e discutir, que para a gente progredir, para a gente se tornar, e a gente está entre sexta, falando Brasil, sétima, maior economia do mundo, por trás de todo o progresso de qualquer nação, qualquer país, tem que existir empreendedorismo e inovação. Empreendedorismo e inovação são essenciais para a prosperidade e emprego. E a pergunta que se faz agora é a seguinte: como é que o Brasil se posiciona em relação aos demais países no que se refere a iniciar um negócio, começar um negócio, administrar os negócios? Eu queria mostrar para vocês, através de um slide, vou mostrar uns 3 ou 4 slides, para não tomar muito tempo, como é que é essa posição do Brasil em relação à administração de negócios, uma vez que empreendedorismo e inovação são essenciais para o crescimento do PIB. Primeiro slide, por favor. Bom, enquanto o Depra localiza o slide, gostaria de dizer para vocês que existe um ranking do Banco Mundial que coloca o Brasil em 116ª posição em relação à facilidade de fazer negócio. 116ª posição. E as economias são ranqueadas na posição de 1 a 189. Daí vocês podem ver nesse gráfico, né, os países que apresentam os seus rankings em relação à facilidade de fazer negócio. A média da América Latina é a 100ª posição. Nós estamos na 116ª posição. Pelas cores do slide, vocês podem observar, por exemplo, as cores amarelas, as cores mais claras, são países que estão mais bem ranqueados nessa facilidade de fazer negócio. O objetivo de mostrar esse slide é que existe, de fato, um potencial latente para que os empresários brasileiros possam fazer mais negócio. Hoje nós estamos considerando, a gente olha a América do Sul, o Chile está muito bem posicionado em relação a isso. E o Brasil, se a gente olhar as cores, a gente fica um pouco desanimado a observar que nós estamos mais perto, talvez, da África com relação à facilidade de fazer negócio, são dados do Banco Mundial, do que comparado com a Europa e a América do Norte. Bom, eu queria mostrar um outro slide também, que mostra aqui o ranking na facilidade de fazer negócio. O Chile é o 34º, a Colômbia o 43º, o México o 53º, a Rússia, que faz parte do BRICS, está na posição 92, a China 96 e o Brasil 116. Interessante a gente pensar e refletir em relação a isso. O outro slide, só para mostrar para vocês, quais são as variáveis que o Banco Mundial utiliza para fazer esse ranking. E ao comentar sobre essas variáveis, está escrito em inglês, mas começar um negócio. O Brasil é 123º, no ranking de 1 a 189. Lidando com licença de construção, o Brasil é 130º. Conseguir eletricidade, nós estamos razoavelmente bem, é o 14º. No que nos interessa aqui, principalmente o comércio exterior, é comércio exterior, negociando através das fronteiras, o 124º país. Eu não quero ser pessimista em relação às coisas. A gente precisa ter uma análise, uma consciência, para a gente entender quais são as variáveis que a gente pode alterar, que a gente pode mexer, que a gente pode discutir, um ano muito importante de discussão, para que nós possamos avançar com relação ao comércio exterior. Com relação à competitividade, existe um outro ranking também, que é do MD, que é uma das maiores escolas de business do mundo, localizada na Suíça. O Brasil, em 2012, estava na 46ª posição, e em 2013, segundo o ranking do IMD, nós passamos para a 51ª posição. Estamos perdendo competitividade? O que fazer em relação a isso? No aspecto liberdade econômica, tem um outro ranking bastante interessante, da Heritage Foundation, que é o próximo slide. O Brasil também está ranqueado na 114ª posição, com relação à liberdade econômica. E aí a gente
ao analisar, você vê o Chile está aqui do lado, a Colômbia, Uruguai, Peru, a média da América do Sul é 102, e nós estamos na 114ª posição. Por que é importante colocar todos esses índices? No próximo slide, nós vamos ver uma curva de liberdade econômica, onde mostra que existe... É importante ressaltar que existe uma forte correlação entre liberdade econômica e competitividade. Existe também... Nós falamos aqui sobre, poxa, fizeram um levantamento dizendo que provavelmente o PIB brasileiro, em vez de crescer 2,2%, talvez cresça 1,8%. Existe também uma forte correlação entre liberdade econômica e produto interno bruto per capita. O que a gente pode inferir desses dados, dessas informações? Podemos, sem receio, inferir que, devido a alguns desses problemas internos da nossa economia, a maioria dos empresários, inclusive do Espírito Santo, não realiza negócio no volume que gostaria de realizar. Quer dizer, existe um potencial latente a ser explorado, um potencial latente que a gente gostaria e que, provavelmente, nós somos otimistas, nós estamos construindo no Brasil, nós participamos de um processo democrático de discussão e a gente acredita que a gente possa avançar. No caso do Espírito Santo, acredito que a gente poderia aumentar o volume de mercadorias a serem exportadas, podemos aumentar, e acreditamos, podemos aumentar também o volume de mercadorias importadas, caso algumas restrições sejam eliminadas. Caso houvesse também uma maior facilidade de realizar negócios, um ambiente melhor de liberdade econômica no país. Nesse momento, é importante ressaltar também que, algumas semanas atrás, eu estive em Brasília, na CNI, onde foi apresentado o Portal Único de Comércio Exterior, com esse objetivo de facilitação do comércio exterior. Eu ouvi do ministro da Fazenda uma frase muito interessante, no sentido de que vem de encontro ao que a gente já conhece e que interessa. Nós precisamos reduzir os custos de transação. O que são custos de transação? São custos que envolvem, por exemplo, monitoramento de contratos, busca de informações, busca de novos clientes, porque no século XXI os custos de transação acabaram se tornando mais importantes do que os custos de produção. Então, nós estamos, não é só notícia negativa, nós estamos no caminho certo, no caminho do entendimento que com a redução dos custos de transação, nós vamos poder retomar esse processo de competitividade e talvez, ano que vem, nos próximos anos, quando a gente volte aqui a discutir comércio exterior, nós estejamos melhores ranqueados. Outra coisa que é importante observar, como é que surgiu essa noção de custo de transação? Primeira vez que eu ouvi falar de custo de transação foi em 2003, quando eu estive na Califórnia assistindo uma palestra do Peter Drucker. Peter Drucker foi provavelmente a pessoa que teve a maior influência na minha vida profissional. Naquela época, o Peter Drucker alertou os empresários reunidos no sul da Califórnia que o mundo estava passando por uma grande transformação, que o custo mais importante que existia, que é o custo de informação, o custo de comunicação, estava sendo reduzido drasticamente através da tecnologia de informação. Isso afeta os nossos negócios, isso afeta a nossa procura por novos clientes, isso afeta a comunidade internacional como um todo. E segundo o Drucker, baseado em estudos do Ronald Coase, Nobel de Economia, que o trabalho dele perguntava, qual é o objetivo da empresa? Por que a empresa existe? A resposta é custo de transação. Então, nós estamos vendo uma mudança bastante grande em função da redução dos custos de transação que permitem a gente negociar melhor, administrar os nossos negócios. E o Peter Drucker ainda foi mais longe, ele colocou mais, que é bem provável que aquele modelo corporativo que existe no passado venha a mudar muito, porque as pessoas podem trabalhar, negociar, interagir com outras pessoas através do uso de tecnologia. Então, os senhoras e senhores aqui presentes sabem que estamos passando por uma gigante transformação precipitada pela internet e pela revolução digital. A nossa economia está cada vez mais se baseando no cérebro e não na força física. Apesar dos grandes desafios que tem pela frente, a era da revolução digital fornece novas oportunidades para transformar a cidade, reinventar a nossa infraestrutura portuária, rodoviária, aeroportuária, tão imprescindíveis para o comércio exterior, e também essa revolução da tecnologia de informação permite que as instituições sejam mais colaborativas
e participativas. No passado recente, nós tínhamos uma democracia industrial orientada de cima para baixo. As pessoas não se interessavam, nem haviam muitos instrumentos para que houvesse uma maior participação. Hoje em dia, nós contamos com governança corporativa e também uma cidadania mais participativa. Os tempos mudaram. Atualmente, homens e mulheres se encontram através das redes sociais e saem às ruas para manifestar as suas preocupações e seus pleitos. As redes digitais permitem que os cidadãos se tornem ativos, sabem o que está acontecendo no mundo, na cidade, e clamam para que seus ideais sejam ouvidos. Uma pergunta que se faria nesse momento é o seguinte: em 1985, nós tivemos, no Brasil, uma democracia política. A pergunta que, talvez ousada, que eu colocaria agora, será que não está no momento da gente ter uma maior democracia econômica, maior liberdade econômica, maior liberdade empresarial? Democracia significa, às vezes, discordar de algumas coisas, mas democracia significa também nós considerarmos aquilo que a gente esteja falando e colocando também esteja errado. É assim que a democracia funciona. O movimento de troca de informações e conhecimento de pessoas e empresas em diferentes partes do mundo é uma realidade. Acabar com a democracia pode levar uma década, pode levar mais tempo, mas podemos trabalhar um novo paradigma. Podemos colaborar uns com os outros a despeito da concorrência que possa existir. Há pouco tempo, algumas semanas atrás, eu conversei com o meu filho Eduardo, estudante de administração, e perguntei para ele: você sabe o que significa custo marginal? Eu falei: bom, custo marginal significa quanto vai custar eu produzir uma unidade de um produto que eu faço. Só para vocês terem uma ideia das coisas que estejam acontecendo no mundo. Então, existe um autor, ele escreveu um livro que nós estamos caminhando para uma sociedade de custo marginal zero. E que mudanças são essas e por que é importante ressaltar isso? É importante ressaltar que, por exemplo, existe uma empresa, Airbnb, com dois empreendedores da Califórnia, que eles viram no momento que havia um congresso em São Francisco, que precisavam de mais hotéis. Como é que eles poderiam inventar uma coisa diferente em relação a isso? Hoje, a Airbnb atende estrangeiros viajando no mundo inteiro, que, em vez de ficar em rede de hotéis, eles acabam ficando em apartamentos que são compartilhados, colaborados. A pergunta que eu poderia fazer nesse momento: será que nós estamos caminhando para uma sociedade mais colaborativa, em inglês chamamos sharing economy, ou uma sociedade pós-capitalista de compartilhamento? Hoje nós temos Zipcar, nós temos alguns bancos oferecendo bicicletas que possam ser compartilhadas. Isso para pensar que, no momento que a gente questiona os principais problemas que nós temos no Espírito Santo, como problemas de dificuldade de atrair novos armadores para as nossas cargas, problemas que nós temos de infraestrutura portuária, a discussão em relação ao porto, ao superporto, porto de águas profundas, o entendimento que nós temos que precisamos de fazer um transporte com preço mais competitivo para que a gente possa atrair mais carga para o Estado, para que a gente possa melhorar o nosso ranking. A questão que se coloca, assim como a economia, através da rede digital, está acontecendo algumas mudanças, as perguntas que poderiam se fazer nesse momento é que, diante dessa realidade, para atrair carga, portos, investimento no aeroporto, a gente poderia fazer algumas perguntas da seguinte maneira: será que existe algum modelo que possa ser replicado na Ásia, algum porto, alguma localidade que tenha dificuldade de atrair armadores maiores? Será que a gente vai poder conseguir fazer um acordo para que haja um transporte dedicado, para que a gente possa voltar a ter competitividade? Ao seguir esse modelo desses novos gênios da tecnologia que estão aproveitando uma sociedade com custo marginal zero, onde, o exemplo, a Netflix, onde você compartilha filmes, de propriedade
que a gente falava ownership em inglês para compartilhar. Será que a gente pode, parece que está caminhando para isso, compartilhar fretes e navios de modo que possa atender essa demanda? Eu estou chamando a atenção aqui agora, porque para a gente resolver alguns problemas, e esses alguns problemas parecem intransponíveis, e talvez a gente ache que a resposta seja muito difícil, porque se não houver contêiner chegando à importação, como é que nós vamos fazer as nossas exportações? Muitas das nossas exportações estão saindo através dos portos do Rio de Janeiro. Então, acho que através de uma maior participação, de uma maior colaboração, o maior entendimento que a gente está vivendo numa aldeia global, onde informações, ativo, chamada informação, o custo é zero, é só a gente entrar no Google que a gente consegue essas informações. Será que nós estamos fazendo as perguntas adequadas? Será que nós estamos procurando as fontes de informações para melhorar a competitividade nos lugares certos? Nós temos alguns desafios pela frente. Então, os desafios, será que da área de comércio exterior já foram abordados, a pergunta se faz agora, de uma maneira diferente em outra parte do mundo? Podemos ter acesso à informação de países, empresas que tiveram problemas para atrair armadores, fretes competitivos, tempo de trânsito? Existe algum porto na Ásia, Europa, Estados Unidos, que tiveram problemas semelhantes aos nossos? Quem resolveu esse problema a curto prazo? Como esse problema foi resolvido? Quais são as alternativas? É possível replicar, adaptar essa solução? Quem tem essas informações? Então, eu gostaria de aproveitar, para não tomar muito tempo de vocês, só chamar a atenção que nós vivemos na era de tecnologia de informação, digital, as informações são disponíveis. Por maiores que sejam os nossos problemas, as possibilidades de soluções desses problemas são infinitas. E, apesar de ter mostrado um ranking onde o Brasil parece que não se coloca muito bem, nós temos que ser otimistas e contar com a sugestão de todos para que a gente possa avançar. Eu queria mostrar, para finalizar, um vídeo para que a gente possa, de uma certa forma, apresentar talvez uma maneira diferente de trabalhar, onde possa haver uma maior participação de vários agentes da nossa sociedade capixaba e talvez do Brasil. O vídeo, por favor. Muitas vezes a gente faz a pergunta errada. Ao invés de perguntar o que estamos fazendo, poderíamos reformular a pergunta e indagar. O que nós não estamos fazendo agora? Talvez se essa pergunta tivesse feita 10, 15, 20 anos atrás, porque muitas vezes quando a gente chega na empresa, pergunta aos nossos gerentes, diretores, administradores, o que vocês estão fazendo? Talvez a gente devesse reformular a pergunta. O que não estamos fazendo agora? Tivesse feito essa pergunta, e a gente vê alguns pássaros estudando a natureza, como é que eles se organizam. Ao observar a biologia, esses pássaros, eles se organizam, e vocês observarem, talvez não exista uma liderança única. Vocês vão observar nessa imagem a presença de um gavião tentando abordar. Esses pássaros se organizam para conseguir frutas. Eles se organizam para se proteger dos predadores. E por mais que o movimento deles, às vezes, eles se movimentam por volta de, num raio de 50 quilômetros. E eles não há nenhuma colisão. Será que nessa nova liderança de trabalho, essa liderança que existia top-down, um líder único, com a tecnologia de informação, comunicação, será que existe uma maneira melhor de pensar para a gente atender os nossos objetivos, a observar a natureza? Nós precisamos, nesse novo paradigma, custo marginal zero, custo marginal aproximado de zero, que permitem que hajam novos atores no mercado, nós precisamos trabalhar juntos e aprender a colaborar. A competitividade entre os estados não vai diminuir. Precisamos de apoio dos associados ao Sindiex e, sobretudo, dos não associados. Com o Drucker também eu aprendi que ele falava, a maioria de nós pensamos sempre nos clientes, mas a gente deveria refazer a pergunta e perguntar, quem são os nossos não clientes?
Por que eles não usam o nosso serviço? Por que eles não compram conosco? Precisamos de apoio de todas as entidades de classe, como Federação das Indústrias, FINDS, Espírito Santo em Ação, a EB, a ABS. Por que não fortalecer o regime de empresas importadoras e exportadoras a nível nacional e não pensar só a nível local? FEComércio, Sindicato Despachantes, a APA, que tem feito um trabalho muito bom, Sincades, Centro Rochas, os exportadores de mármore, exportadores de café, o Centro Comércio do Café, a Praticagem, Capitania dos Portos, Alfândega, Anvisa, MAPA, todos os órgãos envolvidos no comércio a nível estadual e nacional. Podemos ter descido um pouco no ranking, podemos ter perdido um pouco de competitividade, mas a característica principal do brasileiro é o otimismo, é a força, a garra. Com empreendedorismo, com inovação, nós poderemos retomar nossa capacidade competitiva. Precisamos, sobretudo, das suas sugestões. Precisamos de suas ideias para construirmos um ambiente de negócio saudável e vigoroso. Talvez a liderança, como a gente olha desse espaço, parece que não existe liderança. Talvez no mundo moderno do século XXI, talvez a gente não possa prescindir de liderança. Talvez a gente tenha que aprender a trabalhar com várias lideranças que interagem, conectem, trocam informações para a gente possa atingir um objetivo comum, retomar, de fato, a competitividade dos nossos negócios. Muito obrigado pela atenção de vocês. Ouvimos, assim, o primeiro pronunciamento do novo diretor-presidente do Sindex, Marcílio Rodrigues Machado.